A Terezinha Lima, do IBDA, é uma pessoa muito querida. Ela é deficiente visual e, no entanto, ela se preocupa com todos. E assim ela me mandou, infelizmente agora, meio tarde, um aviso de uma audiência pública sobre deficiente auditivo, que vai acontecer hoje, na Assembleia, né? Esse ofício, que é da FENEIS, fala que hoje às 8h30, no plenarinho da Assembleia Legislativa aqui do Paraná, né, nós vamos ter uma audiência pública para discutir o problema do Plano Nacional de Educação e a questão do deficiente auditivo, né? Um assunto que me envolveu há mais de 40 anos por causa de problemas com os filhos e antes disso até observando problemas de amigos e familiares que tiveram esse pesadelo que é a audição precária, né? É um pesadelo porque a gente só pode avaliar essas coisas depois que tem. Muito fácil falar em teoria, né? Mas na prática, quando nós vamos envelhecendo, nós passamos a ter problemas de audição, muitos, nem todos. E no meu caso, de uma maneira especial, ainda com a complicação do tinnitus, que é o barulho orgânico, o que faz com que a audição, mesmo com aparelhos de surdez, seja difícil. E quem perde a audição teria que estar trocando de aparelho a cada 6 meses, um ano, o que é impossível, ainda mais se ele precisar de aparelhos de surdez sofisticados. Falam em implante coclear, outras coisas, mas isso tem aplicações restritas e, como sempre, entra assistência médica, entra todo um complexo que é caro. Então, o fundamental é, antes de mais nada, que as pessoas sejam educadas a se relacionar com a pessoa deficiente auditiva e tenham a compreensão para as dificuldades que vêm por aí, né? Nós temos muita coisa que pode ser feita e até porque sou engenheiro e tive uma carreira interessante, eu tenho facilidade, talvez, de fazer certas propostas que foram feitas, né? Nós chegamos a entregar até para ministros a proposta, por exemplo, da universidade dedicada às pessoas com deficiência. Algo que pode ser feito por decreto. Quer dizer, se o presidente da República quiser acordar com essa inspiração, final da tarde poderá ir para a televisão e anunciar a criação da universidade para surdos e para a pessoa com deficiência em geral. Por que isso? Porque nós precisamos de um polo de pesquisa, nós precisamos de pessoas dedicadas e apaixonadas pela questão da deficiência. O que não acontece nas universidades normais, nas escolas normais. Então, a partir de uma universidade especial, nós teríamos como fazer cursos, material didático, pesquisa e desenvolvimento de soluções e acolher alunos que, sob um vestibular especial, conseguissem ingressar na universidade. Que é óbvio que
para falar sobre a deficiência física, nada melhor do que o deficiente físico. Para falar da deficiência visual, o ideal é que a gente converse, conviva e dê oportunidade de decisão ao deficiente visual, ao deficiente auditivo também, e sucessivamente, né? Então, nós precisamos de universidades especiais. E nós entregamos até para ministros que estiveram aqui, principalmente em época de campanha eleitoral, que é quando eles aparecem, né? Propostas nesse sentido, né? Agora, política é uma droga, né? Ainda mais quando federal, porque, lógico, as pessoas estão longe e não estão... Entram em Brasília, se esquecem do Brasil. E isso é ruim, né? Porque lá ninguém consegue ir, é um lugar caro para ir, hotel é caro, tudo é caro, né? Lá é lugar para lobista, né? Nós não temos oportunidade de fazer como nos Estados Unidos, né? Onde, por razões especiais, a Gallaudet existe há mais de um século, há 2 séculos, desde o tempo de Abraham Lincoln, e todos os seus diplomas são assinados pelo presidente da República, né? Até numa deferência especial a essa escola que é exemplar no mundo, né? Lógico, tem os detratores, tem aqueles que falam mal, que colocam a questão de uma maneira ruim, né? E é justamente esse tipo de gente que tem causado um problema colossal, né? Porque o que vale, né, é que a pessoa com deficiência, ela se presta muito ao proselitismo religioso e político. Então, resolver problema por quê? Né? Mas eu estou ficando idoso, né? Então eu, com 67 anos praticamente, e uma série de problemas que a idade traz, eu me sinto no direito, inclusive, de falar em causa própria, né? A verdade é que nós precisamos ter consciência política e mobilização, né? Não adianta. Talvez isso passe até pela reforma do Pacto Federativo, que Brasília, como eu disse, é a morte da militância, é a morte da cidadania. A pessoa vai para lá e some, desaparece, né? Nós temos que diminuir as atribuições da União e aumentar a dos Estados, né? O que nós temos que fazer é dar atenção às oportunidades que aparecem, como é o caso de hoje, dia 26 de setembro, Dia Nacional do Surdo, e a esperança é que todos os professores, deputados, senadores, que o presidente da República, governadores, prefeitos, né, apareçam na mídia e falem sobre o que vão fazer a favor das pessoas com deficiência, né? Pode ser que algum deles tenha inspiração e faça algo de fato, ou tenha uma proposta boa a favor da pessoa com deficiência, né? O surdo, de uma maneira especial, até pela dificuldade de comunicação, ele acaba se omitindo, né? Eu, por exemplo, não fui, como meu filho foi oralizado, eu fui orientado a não falar em Libras na época. E agora está difícil de aprender algo que a gente precisa de habilidades que nem sempre tem, né? Mas felizmente gosto de mexer com blog, escrevo para jornal e
sei falar. E é isso que eu estou fazendo aqui, na esperança que todos me ouçam, né? Porque esse dia 26 de setembro, né, ele não pode passar despercebido, né? Ele é extremamente importante para quem é deficiente auditivo. E a gente nunca pode esquecer que qualquer um de nós poderá se surpreender com a idade que está perdendo a audição. Eu nunca imaginei que viesse aos 67 anos estar na condição em que me encontro, né? Então, por favor, levem isso para dentro das salas de aula, falem com os amigos, lutem, porque nessa questão de uma maneira especial, nós temos a questão da escola especial, da luta a favor de, vamos dizer assim, de uma situação que está se agravando, porque uns teóricos de Brasília chegaram à conclusão que as escolas especiais tinham que acabar. Lamentavelmente, em vez de aprimorar a fiscalização, eles acabam com o que funciona. Isso é típico do Brasil. A Lei 866, por exemplo, é uma excrescência inominável que está prejudicando tremendamente a qualidade dos serviços essenciais. Então, assim como aconteceu com a Lei 866 de 1993, nós temos agora esse desafio que é preservar as escolas especiais, né? E que a gente tenha escolas, vamos dizer assim, bilíngues, porque a questão da linguagem de sinais, ou o oralismo, isso depende muito do aluno. Tem alunos que se adaptam bem a uma situação ou a outra, e o ideal é que todos tenham a capacidade de, tanto de uma como de outra condição de comunicação, porque assim ganham facilidades que são extremamente importantes, né? Coisas que, como nós falamos, uma universidade para surdos no Brasil poderia estar explorando, desenvolvendo, usando a montanha de dinheiro que é arrecadada via fundos setoriais, via CNPq, sei lá o que, todos esses fundos que estão por aí, impostos camuflados, que são, via de regra, usados para criar tecnologia para multinacional. Nós precisamos de soluções aqui, para o Brasil, para os brasileiros, a favor daqueles que realmente precisam de nós. Então, o Ministério de Ciência e Tecnologia, né, infelizmente a gente tem que apelar para a União, o Ministério da Educação, o Presidente da República, os nossos senadores, deputados federais, né? Mexam-se, vamos ver, nós queremos ter, hoje, no final do dia, ver nos noticiários nacionais informações e manifestações dizendo objetivamente o que será feito já. Uma universidade especial pode ser feita por decreto, depois vem a operacionalização, a mudança, os reajustes nessa coisa sindicalizada que se transformou a Universidade Pública Brasileira, onde, em nome de uma autonomia mal usada, o pessoal acaba desperdiçando dinheiro. Então, vamos criar uma universidade, uma unidade fiscal, contábil, jurídica, independente de tudo que existe por aí, né? E, se possível, em parceria com indústrias, com comércio, com todo mundo, com as ONGs, para que nesse ambiente a gente tenha, sem desperdício de dinheiro, com objetividade
com determinação, o desenvolvimento de soluções a favor das pessoas com deficiência. Então hoje, né, que é o dia de luta, né, a favor das pessoas com deficiência, né, vamos trabalhar para divulgar a questão da surdez. 26 de setembro, Dia Nacional do Surdo, né? Um cidadão que tem diversos graus, existe a pessoa com surdez total, com surdez média, com dificuldade de compreensão, com tinnitus. Quer dizer, há uma coleção de situações, né, que a maioria das pessoas desconhece, não sabe que é assim, e vamos aí trabalhar para que tudo isso mude, né? Então, a questão da defesa da escola, das escolas bilíngues e o problema da disseminação de tecnologias, é o problema de anulação de impostos de importação de próteses, adaptação das salas de aula, treinamento de professores e até de garçons de bares, né, de recepcionistas de prédios, de portarias, que são um local onde o deficiente auditivo se sente humilhado à enésima potência, que é obrigado a falar com alguém que está atrás de uma casa-mata e que mal percebe, às vezes, que do lado de fora existe uma pessoa que não tem condições de se comunicar de forma adequada. Então, gente, está aí a proposta e vamos ver os resultados.